Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao aula número 3 de Sistema Operacionais, onde a gente vai conhecer um pouco sobre o software, outro componente que o sistema operacional precisa gerenciar. Então a gente precisa entender o que ele é, para que ele serve, tá? Então a gente vai compreender a finalidade do software existir. Então primeiro a gente pode associar isso à questão da facilitação do uso do hardware. Antigamente, para manusear o hardware era necessário conhecimentos avançados, e todo esse manuseio era feito diretamente por meio de válvulas, por meio de fios, de conexões de fios direto. Então era uma complexidade danada. Então surge o software onde você vai conseguir manusear o hardware, você vai conseguir controlar o hardware por meio de cliques, por meio de apertar botões, você consegue fazer isso. Então toda essa questão de facilidade, de simplicidade no uso, no manuseio do hardware é uma das finalidades que o software surgiu. Outra questão é a automatização de processos repetitivos. Então, se você tem um processo que se repete ao longo do seu dia, por que não usar um software para fazer essa automatização? Né? Então, dá essa responsabilidade ao software. Então, não é à toa que o software está presente em todos os setores da sociedade, principalmente no setor comercial, onde todo o processo praticamente de venda, de análise financeira, de mercado, é feita por meio de software. E a gente pode compreender um software como um arquivo em que dentro desse arquivo está presente zeros e uns. Só que não são zeros e uns aleatórios, são zeros e uns padronizados. Esses zeros e uns é o que a gente chama de código binário, onde a gente utiliza essa linguagem binária. Essa linguagem binária é a linguagem compreendida pelo processador. O processador ele só compreende linguagem binária, somente linguagem zeros e uns. Então, quando a gente pega um arquivo, coloca zeros e uns em código binário, em linguagem binária, e manda o processador executar, a gente tem como resultado o software. Então, o software nada mais é do que zeros e uns. Esses zeros e uns eles são comandos que o processador compreende como pulsações elétricas, onde o zero vai ser desligado e o 1 vai ser ligado. Então, por meio dessas pulsações elétricas que o processador tem, ele vai compreender isso e vai entender como desligado, ligado, desligado, ligado, desligado, ligado. E toda essa sincronia de pulsações elétricas vai criar o software. Tá? Então, é importante entender isso, que o processador compreende esse código binário de zeros e uns. Dependendo da marca do processador, existe uma padronização de sequências de zeros e uns que a gente pode fazer. Então, processadores da Intel, ele tem uma padronização de 0 e 1. Processadores da AMD tem uma sequência de zeros e uns que a gente tem que programar. Então, fazer essa codificação, dependendo do processador, é muito complexa porque a gente precisa conhecer as particularidades de cada processador. Aí é onde entra o contexto de um sistema profissional. A gente hoje não precisa mais nos preocupar com a marca do processador. A gente programa numa determinada sequência, numa padronização única, universal, e o sistema operacional tem essa responsabilidade de fazer uma conversão para determinado processador, dependendo da sua marca. Se for Intel, ele faz isso, se for AMD, ele faz outro tipo. Então, aqui é um contexto em que o sistema operacional está ali como intermediário entre um software e o hardware, que é o processador. Então, basicamente, a gente coloca zeros e uns, coloca para executar no processador e, como resultado, vamos ter os softwares. Existem vários tipos de software e três tipos de software principais são o sistema operacional, que é o que a gente vai conhecer nesse curso. Você pode estar familiarizado com um desses sistemas operacionais porque eles estão presentes em dispositivos como computadores e celulares. Exemplos de sistemas operacionais para computadores: temos o Windows, o Linux, o macOS. Para celulares temos o Windows Phones, que é da mesma empresa que a Windows. Temos o Android, temos o iOS, que é da mesma empresa que o macOS. Outros tipos de software que você está familiarizado, isso aqui está muito presente na sua vida, são os softwares aplicativos. Esses softwares aplicativos é aquela questão da automatização de processos repetitivos. Então,
Esses software aplicativos eles buscam suprir, auxiliar as pessoas em uma determinada tarefa. Sistema operacional não, ele tem a finalidade de fazer essa relação entre o software e o hardware. Essa é a finalidade do sistema operacional, fazer esse elo entre o software e os hardware, né? Entre os softwares e o hardware. Digamos o software aplicativo e o hardware. E temos o software aplicativo que tem a intenção de te auxiliar em atividade do seu dia a dia. Então, por isso que você está mais familiarizado com ele. Dependendo da plataforma, a gente tem alguns software aplicativos. Então, temos software aplicativos para desktop, software aplicativos para web, software aplicativos para mobile, software aplicativos para plataforma embutida, né? Então, por exemplo, software desktop, a gente tem um Word, onde você onde esse sistema, onde esse software ele te auxilia, te ajuda a digitar textos. Temos o Google Chrome, que te ajuda a navegar na internet. Temos na plataforma web o Facebook, que te ajuda a se relacionar com outras pessoas. O YouTube, que te ajuda a assistir vídeos, conteúdos de outras pessoas. Questão do mobile, WhatsApp, questão de relação. Tem a Play Store. E embutido, pode ser que seja uma novidade, mas software embutido são softwares que estão dentro de dispositivos que não são tradicionalmente considerados computadores e nem celulares. Então, por exemplo, no semáforo, aquela troca de luz de verde, vermelho e amarelo não é aleatório, existe uma programação ali por trás que faz aquela troca acontecer em determinado intervalo de tempo. Existe uma programação ali. Então, por isso que a gente chama de software embutido, porque está dentro de um dispositivo que não é tradicionalmente considerado um computador. Micro-ondas também é um dispositivo que tem uma programação embutida ali, onde a questão do time, desligamento, geladeiras com painéis e também Smart TV, onde a Smart TV hoje tem até a presença de sistemas operacionais. Então são algumas plataformas onde há uma programação embutida. E é muito comum também os programadores criarem um determinado software aplicativo para diferentes plataformas. Então, por exemplo, o Facebook. Existe o Facebook para a plataforma web, como também existe o Facebook para a plataforma mobile. Outros tipos de software são os sistemas utilitários. Esses sistemas utilitários eles não são muito comuns, não são muito utilizados. E a finalidade dele é justamente auxiliar o sistema operacional. Então são softwares que não pertencem ao sistema operacional. Não, o sistema operacional eles não tem esse, não é parte de um sistema operacional, mas são softwares à parte que de uma certa forma auxiliam o sistema operacional. Então softwares utilitários comuns são tradutor, o ligador, o carregador, o depurador, que a gente vai conhecê-los agora individualmente. O sistema operacional a gente vai conhecer ao longo do nosso curso. Software aplicativo você tem uma certa familiaridade, então pode ser que haja algumas aulas sobre o Word, sobre o Excel, mas hoje a gente vai ver um pouco sobre os sistemas utilitários. Começando pelo tradutor. A gente sabe que a gente precisa construir um arquivo numa linguagem binária para ser executada pelo processador. Porém, escrever zeros e uns é muito complexo. As pessoas podem se perder durante esse processo de desenvolvimento, onde a gente só utiliza 0 e 1, somente utiliza a linguagem binária. Então, o que acontece? Ao longo desse tempo, os programadores criaram uma forma de facilitar esse processo de desenvolvimento, criando o conceito de linguagem de alto nível. Nessa linguagem de alto nível, nós utilizamos palavras que são muito parecidas com a nossa linguagem natural, principalmente relacionada com a língua inglesa. Então, utilizamos linguagens semelhantes à linguagem natural e por meio disso é necessário um componente que vai converter essa nossa linguagem natural para a linguagem binária, né? Para a linguagem binária. Então, o tradutor ele é um componente responsável por converter um código-fonte que está numa linguagem de alto nível, porque é uma linguagem que é muito parecida com a nossa linguagem natural, para um código objeto. Então a gente vai ter linguagens de baixo nível
que são linguagens que são muito parecidas com a linguagem binária de 0 e 1. Não são linguagens binárias, mas são muito parecidas, está muito perto, então a gente chama isso de linguagem de baixo nível. Um exemplo de linguagem de baixo nível é a linguagem Assembly, é uma linguagem considerada de baixo nível. Uma linguagem de alto nível é, por exemplo, a linguagem Java, a linguagem Java, a linguagem C, a linguagem Python, são exemplos de linguagens de alto nível. Então, o que acontece? Nós temos alguns tipos de tradutor. Então, o tradutor chamado de montador é quando ele converte uma linguagem de baixo nível para o código objeto. Já o compilador e o interpretador é o componente que converte linguagens de alto nível. Aí aqui existe um detalhe para a gente poder diferenciar o que cada um faz. Na compilação, o nosso código ele é convertido de uma forma completa. Ele é todo o arquivo, a tradução ela é feita em cima de todo o arquivo. O arquivo vai ter vários comandos. Todo esse arquivo vai passar pelo processo de tradução de uma única vez para gerar o nosso código objeto. Na interpretação não. Na interpretação o nosso código fonte ele vai ser analisado linha por linha. Então uma linha vai passar pelo tradutor e vai ser executada. A outra linha vai passar pelo tradutor e vai ser executada. Então a execução vai ser linha por linha. Na compilação, a execução vai ser completa de todo o arquivo. E isso gera vantagem e desvantagem. Na compilação, nós temos uma execução mais rápida, porque vai pegar todo o arquivo e vai executar. Na interpretação, não. A gente vai ter essa questão, uma execução mais lenta, porque é linha por linha. Mas em compensação, a interpretação, podemos utilizar variáveis dinâmicas. Na compilação, na interpretação, podemos utilizar variáveis dinâmicas que são conceitos utilizados na programação. Então, basicamente é isso. O tradutor ele tem essa finalidade de converter um código fonte que está em baixo nível ou em alto nível para um código objeto, um código que é compreendido pelo processador. Esse código fonte, se esse código fonte for de uma linguagem de baixo nível, a gente vai chamar esse tradutor de montador. Se o nosso código fonte é de alto nível, a gente pode chamar esse tradutor ou de compilador ou de interpretador. Aí a gente precisa compreender se essa tradução ela é feita no arquivo completo ou se essa tradução é feita linha por linha. Se for no arquivo completo, o nosso tradutor é um compilador. Se for linha por linha, o nosso tradutor é um interpretador. É muito comum na programação programar vários arquivos e alguns arquivos depender de outro. Um exemplo seria bibliotecas, onde a gente cria funções em um determinado arquivo e a gente reaproveita essas funções em outros arquivos. Então o programa na verdade acaba sendo vários arquivos e esses arquivos têm uma dependência entre eles. Então para isso entra um novo software que é chamado de ligador ou linker. Ele é um componente responsável por unir códigos objetos que dependem um do outro para ser executado. Então nós temos vários códigos objetos que há uma relação entre eles, eles precisam ser unidos. Então os três vão passar pelo linker que vai gerar justamente um código executável, a união de três códigos objetos que dependem um do outro. Então gera o código executável que está prontinho para execução, prontinho para ir para o processador. Só que para ir para o processador, todo esse código executável ele precisa estar na memória principal. E é onde entra um outro software que a gente chama de carregador ou loader. Esse software ele é um componente responsável por carregar esse código executável para a memória principal na intenção de que ele possa ser executado. Então é essa função do loader, fazer esse carregamento, carregar o código executável para a memória principal. Outro programa muito importante que auxilia no processo de desenvolvimento é o depurador ou o debugger. Ele é um software
que acompanha a execução de um código executável, justamente para mostrar os possíveis erros de lógicas, porque o processo de desenvolvimento, o processo de programação, pode ter erros, né? Pode ter erros que complicam a execução de um determinado programa. Então, por meio do debugger, é possível analisar, acompanhar toda a execução do código, ver onde tem erros, para que possa ser corrigido e o programa funcionar perfeitamente. Então, o debug ele é um programa que é utilizado por programadores no processo de desenvolvimento. Então, ficamos por aqui e até a próxima.